Olá, pessoal! Antes de começar, eu queria pedir a gentileza para vocês de assinarem meu canal. É só apertar o sininho que aparece em cima. Por favor, eu tô assim, ó, eu vejo que meus vídeos têm um certo número de visualizações, mas eu não tenho muitos assinantes, então eu peço encarecidamente, se tu tá vendo meu vídeo, por favor, assina meu canal. O que eu quero, sobre o que eu vou falar hoje, eu não vou falar sobre nenhum livro, mas eu vou responder uma pergunta que me fizeram. A pergunta que me fizeram foi a seguinte: Vanessa, como tu faz para ler tanto, né? Como que tu lê? Como que faz para ler bastante, assim como tu? Bom, primeira coisa, a gente tem que definir o que é ler muito. Eu vou ser bem sincera, eu acho que parece que eu leio mais do que eu realmente leio. Eu leio em torno, assim, de uns 30 livros por ano. Às vezes eu leio mais, às vezes eu leio menos. E assim, eu leio em torno, assim, ó, de 25 páginas por dia. Sendo que... Só que assim, tem uma grande diferença, né? Meu trabalho é leitura. No momento, eu tô desenvolvendo eu tô escrevendo minha tese, eu fiz minha pesquisa, eu preciso ler muito justamente pro meu trabalho. A minha rotina de trabalho inclui leitura. Geralmente, assim, livro de teoria eu sou muito lerda para ler. Eu me coloco uma meta diária de pelo menos 20 páginas de leitura, porque é uma leitura mais maçante, eu tenho que fazer anotações, depois eu tenho que, né, incorporar essas anotações para dentro da minha tese. Então, assim, ó, em termos de trabalho, em torno de 20 páginas por dia. E em relação a lazer, eu tento todo dia de noite, pelo menos, às vezes em algum outro horário, tá? Mas eu, pelo menos, todo dia, quando eu vou dormir, eu sento na cama para ler, ou até mesmo deitada, e leio pelo menos 5 páginas de algo assim, ó, para desopilar, né? E eu pego no sono lendo. E no final de semana também. No final de semana eu não leio nada referente a trabalho, eu leio só coisas que eu realmente tô a fim de ler, né? Leio por prazer mesmo. Então fica isso. Isso dá assim, ó. Eu acabo lendo então. Eu até fiz o cálculo aqui, agora não sei quanto que dá. Isso dá mais ou menos os meus 30 livros, né? Se cada livro tiver em torno de 300 páginas, mais ou menos, alguns livros têm bem mais, outros têm menos, dá uma média de 30 livros por ano e é realmente o que eu leio. Mas assim, vamos supor assim, como fazer para ler bastante? A primeira coisa é separar, eu vou dar 2 dicas, tá? 2 dicas do que fazer para ler bastante. A gente já sabe que ler bastante é relativo, né? Primeira coisa, dica número 1. Separar um horário específico para ler todo dia. Eu recomendo que seja o horário que a gente vai deitar na cama, tá? E assim, antes de deitar a cabeça no travesseiro, ler algumas páginas de um livro. Eu sugiro 5 páginas. Às vezes a leitura tá boa, tu acaba até lendo mais. Às vezes tu tá exausto, tu consegue nem ler uma por completo. E assim vai indo. O importante, assim, é todo dia, naquela hora, criar esse hábito. Eu comparo muito o hábito de ler com fazer exercício. Eu sou uma pessoa que eu até tenho uma certa disciplina para fazer atividade física, mas por que hoje em dia eu consigo fazer isso? Porque eu tenho que incluir isso na minha rotina, tenho que criar o hábito. Todo dia eu levanto e faço alguma coisa. Eu faço pilates, eu faço yoga, eu faço um treino de HIIT, mas todo dia naquele horário eu tenho que fazer. E à medida que tu vai todo dia fazendo aquilo no mesmo horário, vai ficando mais fácil, porque é assim que os hábitos funcionam, né? Tu vai praticando, tu vai ficando mais forte e aquilo vai fazendo com mais facilidade. E é exatamente a mesma coisa a leitura. Num dia tu tá lendo, te propondo a ler 5 páginas por dia, quando tu vê, tu vai te acostumar com com essa atividade, quando vê, tu vai estar lendo mais. Então, essa é a primeira coisa, tá, gente? Então, dica número 1, separar um horário para ler todo dia.
Pode colocar até uma meta de leitura, tá? Mas assim, essa meta, ela não pode ser uma pressão. Ah, eu tenho que ler 5 páginas por dia. Não, é um objetivo. Se tu ler mais, ok. Se tu ler um pouco menos, tudo bem também. O que importa é todo dia, naquele horário, ler esse mesmo número de páginas. Se vocês lerem 5 páginas por dia, eu fiz o cálculo aqui, dá mais ou menos em torno de uns 8 livros por ano lidos. Parece pouco, né? Nossa, só 8 livros por ano, mas tem gente que não lê isso. A média de leitura de livros no Brasil é menos de 5 livros por pessoa, menos de 5 livros por ano por habitante. Então, assim, 8 livros já vai estar acima dessa média. Nos Estados Unidos, eu acho que a média é 11 e na França é 21. Então, assim, eu acho que tem outros fatores também, né? Se eu não me engano, na França, a rotina de trabalho ela é mais curta que no Brasil. O período de férias também das leis trabalhistas é maior. Então, eu acho que é por isso, né, que os franceses... E outros fatores culturais também. Mas isso não quer dizer que essa precisa ser a tua média, né? A tua média é aquilo que tu consegue. E para fazer isso, então, essa dica, assim, eu vou martelar muito. Separar um horário todo dia para ler, tá? E eu recomendo que seja o horário da noite, mas pode ser o horário que for ideal para ti. Se o melhor horário para ti é enquanto espera o ônibus na parada, beleza. A dica número 2, tá? É o seguinte, lê o que se gosta. Se tu não gosta de ler, não é, eu vou aproveitar e ler esse livro aqui para faculdade que o professor recomendou, ou então eu vou ler esse livro aqui que vai ser importante no meu trabalho. Ok, se essas coisas tu é obrigado a ler, ok, mas que não seja só esse tipo de leitura que tu faça, porque assim, isso acaba sendo maçante, isso acaba sendo trabalho. Como eu comentei com vocês, o meu trabalho envolve leitura. Então, assim, eu tento pelo menos todo dia ler um pouquinho de algo que não seja relacionado ao trabalho. Eu atualmente, assim, eu tô lendo bem devagarinho, eu tô lendo o romance Emma, da Jane Austen. Eu tô lendo bem, eu só leio à noite, leio até pegar no sono. Eu acho que eu tô há meses lendo esse livro, né? E não tem problema nenhum, porque é algo que eu faço realmente uma leitura por prazer. Então, fica essas duas dicas, tá? Dica número 1, separar um horário todo dia para ler. Dica número 2, ler algo que tu realmente goste. Mas como que eu vou saber o que eu gosto? Bom, tu tem que experimentar. Eu, particularmente, eu gosto muito de ler ficção. Então, geralmente, o que eu leio no meu horário de leitura de lazer são textos de ficção, quase sempre narrativas longas como romance. Isso quer dizer que eu só leio isso? Não. No momento que tu for conseguindo criar o hábito de leitura, lendo o que tu gosta, aí sim tu vai diversificando esses gêneros, tu vai lendo, coloca, de vez em quando, como eu faço, às vezes eu leio uma poesia, às vezes um livro de contos, um livro de memórias, às vezes eu leio até livro de economia, leio livros sobre cientistas, leio livro de sociólogos. Então, assim, essa diversificação ela é importante. Mas se tu não tem um hábito de ler, esse horário por dia, tu começa lendo algo que tu realmente goste. Se o que tu gosta é de livros espíritas, ou sei lá, Nora Roberts, muita gente tem preconceito com esses livros, mas se é isso que tu gosta, vai em frente. Tu gosta de ler Paulo Coelho? Se atira. O teu negócio é autoajuda, vai lá. E aí, depois que lendo o que se gosta, é mais fácil criar esse hábito. Depois que tu tiver pego esse hábito, aí sim se abre para outros gêneros, né? Porque a gente não quer ficar, enfim, com a nossa cabeça assim, né? Olhando só um tipo de livro, né? O que é importante, a leitura é justamente para expandir a nossa mente. Então é isso, gente. A dica de hoje foi essa. Então, assim, se vocês quiserem continuar seguindo, assim, algumas dicas, as dicas que eu dou de como criar hábito de leitura, dicas de leitura, só assinar meu canal. Beijo, até mais.